Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do equilíbrio de forças, né, envolvendo os tais planos inclinados, né. Na verdade, a gente vai fazer uma associação aqui de várias configurações diferentes. Então, vamos colocar aqui plano inclinado. E nós vamos começar um de natureza mais simples, que é a questão de não termos as forças de atrito. Então, vou colocar um desenho aqui, que é um desenho bem tradicional desse tipo de assunto. Vamos lá. Vamos colocar esse desenho aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois corpos envolvidos, né? O corpo A e o corpo B. Nós não vamos trabalhar com atrito nesse primeiro exemplo. E o que a gente vai tentar fazer é descobrir, por exemplo, vamos tentar descobrir e associar aqui as forças existentes em cada um dos blocos e, de repente, por exemplo, procurar saber qual a aceleração que é imposto a esse bloco ou calcular as forças que estão existentes em cada bloco e por aí vai. Lembrando o seguinte, nesse primeiro exemplo a gente não vai colocar a questão da força de atrito, ok? Então não existe coeficiente de atrito entre o corpo A e a superfície inclinada que ele está apoiado, nem entre o corpo B e a superfície horizontal que ele está apoiado, ok? Então, numa primeira etapa de resolução, o que eu costumo fazer é pegar cada bloco e colocar a configuração de forças que existe em cada bloco. E existe um termo para isso que é diagrama de corpo livre. Então, eu vou primeiro fazer isso para o corpo A. Vamos lá. O corpo A ele está na seguinte configuração, né? Eu tenho um plano inclinado, tenho o corpo A apoiado sobre esse plano inclinado, tá? Então, o que é que acontece? O corpo A, logicamente, ele vai ter uma massa associada a ele, e essa massa vai provocar o aparecimento do peso do corpo A, ok? O peso, ele é uma força que é resultante do produto da massa do corpo. Então, vamos colocar aqui, peso do corpo A. É a massa do corpo A vezes a aceleração gravitacional do meio em que o corpo A está envolvido. É uma força, né? E por ser uma força, ela tem que ter direção e sentido. Então, eu vou colocar aqui a natureza vetorial e a natureza vetorial da aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional é um vetor que é sempre apontado na vertical e para baixo. Portanto, o peso também tem que ter a mesma característica, haja vista que a massa do corpo A é uma grandeza escalar e, portanto, não tem a capacidade de alterar em relação à aceleração gravitacional direção e sentido. Okay? Também temos aqui presente no corpo a força normal, que é uma reação da superfície ao contato do corpo A com essa superfície. A força normal ela tem esse nome devido ao fato de ela fazer sempre 90 graus com a superfície sobre a qual o corpo está apoiado. Pois bem, como o corpo A está atrelado ao corpo B através de um fio, a gente também vai colocar uma força que atua no corpo A querendo segurar o corpo A. Eu vou chamar essa força de tração. Então a tração está para cá. E deixa eu colocar também o vetorzinho aqui em cima do peso do A. Bom, então, sobre o corpo A, lembrando, ressaltando de que a gente não tem força de atrito nesse exemplo, nós teríamos o conjunto dessas três forças. O segredo, eu sempre coloco que talvez a saída mais simples, e eu enxergo dessa forma, é você trabalhar com essas forças sempre nas mesmas direções. Por exemplo, o peso de A ele está oblíquo em relação à tração, essa força T, e também está oblíquo em relação à força N, que é a força normal. Por isso entra a questão da decomposição do peso de A na direção da força normal e na direção da tração que A está submetido.
Se a gente fosse fazer isso, apareceriam agora dois outros vetores que seriam decomposição do peso de A. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa escrita do peso de A do jeito que está aqui, para tentar melhorar e colocar aqui embaixo. E vou decompor o peso de A da seguinte maneira. Uma componente aqui para baixo, que vai ser o peso normal, ou seja, é a componente do peso de A que está na mesma direção e sentido oposto da normal. E vou colocar uma outra componente do peso de A que estará aqui, ó, que eu vou chamar de peso tangencial de A, que está na mesma direção e sentido oposto à tração que A está submetido. Bom, o ângulo que existe aqui é o ângulo de 30 graus. Isso por semelhança de triângulo. Se a gente fosse aplicar a semelhança de triângulo, a gente encontraria exatamente 30 graus aí. Tá? Nesse triângulo formado pelo peso de A, pelo peso normal de A e pelo peso tangencial de A, a gente pode colocar como catetos o PN e o PT e como a hipotenusa o peso de A. Ok? Então, para que a gente relacione as duas componentes, PN e PT, com PA, nós vamos utilizar as funções trigonométricas. E essas funções trigonométricas ficarão da seguinte forma. O PN, o módulo de PN, ele é dado pelo cosseno de 30, ou vamos colocar assim, pelo tamanho do peso de A, pelo módulo do peso de A, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. O cosseno, porque o PN é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. E o PT, ele é o peso de A vezes o seno de 30 graus, porque ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Portanto, a gente tem essa relação. Uma coisa que normalmente é intuitiva é que esse corpo A, ele desliza sobre a superfície oblíqua. Ele não trepida sobre a superfície, ou seja, o peso normal, ou seja, o PN, ele precisa ter o mesmo módulo da força normal. Ele anula a força normal. Né? Isso aqui é muito útil para quando a gente está trabalhando com a situação da presença da força de atrito. Né? Mas, de qualquer jeito, é uma situação que a gente tem que guardar o conceito. Se a gente quisesse agora estabelecer a equação da força resultante que atua sobre o corpo A, o que é que nós vamos ter? Então, a força resultante em A vai ser o PT menos a tração submetida sobre o corpo A. Tudo bem? Agora, a gente sabe da lei de Newton que a força resultante sobre um corpo é a massa do corpo vezes a aceleração a qual esse corpo foi submetido. Portanto, se a gente igualar as duas expressões, a gente vai ficar aqui. PT menos a tração é igual a massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Ok? Bom, mas PT a gente já viu lá em cima, que seria o peso de A vezes o seno de 30 graus. A tração é aquela força que está na cordinha que liga A a B. Massa de A vezes a aceleração. Ok? Então, vamos guardar aqui essa expressão, porque essa expressão para a gente vai ser muito útil. Né? Então, vamos guardar essa expressão aqui. Ok? Então, para o corpo A, a gente acabou de equacionar a força resultante que atua sobre esse corpo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quais são as forças que atuam sobre o corpo B. Bom,
Se a gente quiser trazer a figura à tona novamente, para que a gente não tenha dúvida do que é que a gente está fazendo, talvez ajude, né, até a nossa memória. Então, vamos lá. Vou colocar aquela um pouquinho menor. Ok, então vamos lá. Quais são as forças que atuam sobre o corpo B, então? O corpo B ele está apoiado sobre uma superfície plana, né? Então, horizontal e plana. Então, o corpo B ele está nessa situação aqui. E a gente pode notar muito facilmente que B deve ter uma massa associada a ele, portanto, ele tem o peso de B aqui para baixo. Ele está apoiado sobre uma superfície, portanto, temos a presença da força normal vertical e para cima. E ele está sendo puxado para a esquerda pela mesma força tração que estava apoiando o corpo A. É a mesma porque esse fio a gente considera, geralmente, em todas as questões, como sendo inextensível. Quer dizer, ele não é um elástico, portanto a força se transmite em todos os seus pontos de maneira igual. Tá? Nesse caso aqui, relembrando, pessoal, que não temos a presença da força de atrito, nós não temos outras forças que atuam sobre o corpo B. E nesse caso, o agente facilitador é o plano horizontal. O plano horizontal faz com que a gente já iguale o peso de B, o módulo do peso de B, à força normal, ao módulo da força normal. Portanto, a gente não tem que decompor o peso de B a exemplo do que a gente fez com o corpo A. Haja vista que A estava no plano inclinado e B não. Ok? Desse jeito, a força resultante que atua sobre o corpo B tem um módulo igual à tração que está atuando no corpo B. Haja vista que a normal e o peso de B se anulam. Né? Eles estão com a mesma intensidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Portanto, se anulam. Ora, a gente sabe também que força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração a qual o corpo está submetido. Pois bem, então aqui nós temos a equação da força resultante que atua sobre o corpo B. Bom, aí montando agora o sistema, nós temos o seguinte. Vamos lá, corpo A. A gente viu lá que para o corpo A nós temos o peso de A seno de 30 menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração. Para o corpo B, nós temos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Se nós somarmos essas duas expressões, nós vamos ficar com peso de A seno de 30 graus igual a soma das massas vezes a aceleração. Pois bem, se o nosso problema for calcular a aceleração do sistema, então, para calcular a aceleração do sistema, a gente faz a aceleração do sistema é igual peso de A, ou seja, massa de A vezes G, vezes o seno de 30, dividido pela soma das massas, MA mais MB. Esse é um problema típico, né, onde o que a gente deseja realmente é calcular a aceleração do sistema. Se a gente quiser calcular a tração, uma vez obtido a aceleração, a gente pode pegar a segunda expressão, tração igual massa de B vezes a aceleração, e calcularmos a tração. Então, esse é um problema típico desse tipo de assunto. Valeu? Muito obrigado.